Vai a sanção ao veto do presidente Lula, a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Ontem, depois de mais um dia de muita negociação, a MP foi aprovada pelo Senado, 51 votos a favor, 19 contra. João Pedro Melo está com a gente ao vivo da capital do país. Vai contar um pouco mais sobre como foram essas negociações, como foi essa decisão final e como fica a partir de agora, como ficam os ministérios. Bom dia, João Pedro. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, 37 ministérios, fica como estava desde o dia 1º de janeiro. Agora segue para a sanção presidencial aquela medida provisória que reestrutura, então, os ministérios do governo Lula. Foi muita pressão, muita tensão também e essa MP acabou passando pelo Congresso, isso às vésperas de perder a validade. Ontem, após a aprovação da Câmara na última quarta-feira, o Senado também votou o texto e aprovou. Primeiro foi uma votação simbólica, só que aí a oposição pediu verificação. Verificação levou mais ou menos 35 minutos e aí depois foram 51 votos a favor e 19 contrários, além de uma abstenção. Esse placar folgado, no entanto, não traduziu o verdadeiro clima de insatisfação no Congresso. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, já tinha reclamado da falta de articulação política do governo para viabilizar essa proposta e a principal reclamação da base governista é em relação à demora no cumprimento de acordos com parlamentares. E aí a gente fala de diversos acordos, pagamento de emendas, entre outras questões, né? Lira deixou claro que o governo precisa melhorar o diálogo. E a gente vai ouvir o Lira agora. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Bom, Lula conversou por telefone com Arthur Lira sobre as dificuldades nas negociações com os deputados e senadores e no Planalto a avaliação é de que o episódio escancarou as falhas do governo, como uma lição para melhorar a articulação entre os poderes. Do outro lado, o presidente da República reforçou a confiança que ele tem no Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava e será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Bom, com a aprovação da MP, o governo garante a estrutura da esplanada com 37 ministérios, como a gente falou, só que se não fosse aprovada até ontem, o governo voltaria àquela configuração do último dia 31 de dezembro, ou seja, o último dia da gestão de Jair Bolsonaro. Seriam 23 ministérios. Essa medida também foi aprovada com mudanças que foram feitas pela comissão mista instalada no Congresso. E qual foi o acordo inicial, o acordo final a respeito desse tema? A recriação da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Esse órgão ele é um abrigo tradicional de indicações do Centrão. Coincidentemente, partidos do Centrão estão ligados a Arthur Lira, né? E esse órgão também fez parte da gestão de Jair Bolsonaro. Foi extinto ainda no período da transição, claro, Lula ainda não tinha esse poder, mas já avisou que iria extinguir a FUNASA e assim foi feito logo no primeiro dia de gestão. Não ficou muito tempo extinto, voltou a ser criado, então, diante da aprovação dessa medida provisória. E aí o governo agora tem também algumas outras questões que devem ser colocadas aí na mesa, principalmente com relação a esse ponto da articulação. A gente tem algumas medidas provisórias que continuam perdendo a validade. A gente tem, por exemplo, a medida provisória do COAF, que vai perder a validade no dia de hoje. Temos também outras medidas provisórias relacionadas ao CARF, né, que estabelecia ali o voto de qualidade a favor do fisco, favorecia o governo no caso de empates no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Então toda essa questão, por enquanto, está parada no Congresso, não teve comissão especial, portanto, não deve ser votada. Bom, então só para a gente repassar aqui, João Pedro, quando a gente olha para essas três MPs perdendo validade nessa sexta, ignoradas pelo Congresso, MP do COAF, do CARF e a da extinção da FUNASA. Era sobre essa que você falava mais detalhadamente, é isso, né? Exato, exatamente isso, Sheila. E aí a gente
se a gente for analisar com relação à questão de articulação política, a gente teve articulação, óbvio, para aquela medida provisória que tratava do Bolsa Família, que foi inclusive aprovada também no Senado Federal. A gente tinha essa medida provisória da reestruturação dos ministérios e agora a gente tem essas 3 praticamente ali que não foram votadas. Por quê? A Funasa foi incluída, obviamente, nessa medida provisória de reestruturação dos ministérios, então ela não ia ser votada mesmo. Só que aí a gente tem a do COAF, que seria votada e não foi, e também a MP do CARF, que seria votada e não foi, exatamente por falta de articulação política. O João Pedro, agora o Lula descartou então uma reforma ministerial porque ele está sendo bastante pressionado, inclusive por deputados, né, a gente colocou a sonora do Lula, né? Ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Ah, então coloca aí. O Lula descartando a possibilidade de uma reforma ministerial. Foi outra sonora do Lula que a gente colocou aqui. Isso. E negando, né, que Arthur Lira tenha pedido cargos em troca da aprovação da MP. E aí, na sequência, a gente faz a pergunta aqui ao JP. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians. Talvez melhor que o Corinthians da semana passada. Eu não sei o que seria exatamente uma catástrofe, mas não é um cenário dos mais bonitos. O governo tem que passar no banco e liberar 1 bilhão e 700 milhões a cada aprovação de MP. Não tem caixa que resista a isso. Né? E o governo tem uma base aliada que não entrega nada. O caso mais emblemático é o do União Brasil, que tem 3 ministros na esplanada e não consegue garantir, com esses 3 ministros, um único voto a favor do governo. Claro que há deputados do União Brasil que votam a favor do governo, mas não é por ação desses ministros. Estou falando aqui de Valdez Góes, que é difícil, né, de ser tirado, porque ele é aliado de Davi Alcolumbre, o ministro da integração regional, e o Alcolumbre vai ser útil para o governo na hora da sabatina do Zanin, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Esses ministros têm pouco ou nenhuma intimidade com os deputados do União Brasil, que inclusive já tornaram clara para o governo a sua manifestação para que outros nomes sejam indicados dentro do União Brasil para o corpo ministerial. Inclusive já tem alguns que circulam por aí, como o de Celso Sabino, do União Brasil do Pará, ex-relator do orçamento, aliado, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o deputado federal Carlos Henrique Gaguin, que é do Tocantins. A principal demanda é exatamente pelo Ministério da Integração Regional, mas ali é complicado por causa dessa amizade do Valdez Góes com Davi Alcolumbre. Não é bom para um governo fazer uma reforma ministerial tão cedo, né, com tão pouco tempo. Para usar mais uma vez essa palavra, imageticamente é péssimo. Passa o recado de que o governo não está funcionando. Agora, o problema é que não está funcionando. Né? E o que é menos danoso, João Pedro? Aí eu pergunto, o que circula pelos corredores de Brasília? Você manter um governo disfuncional só para não ter que realizar uma reforma ministerial, ou trocar esses ministros, lidar com esse desgaste, mas pelo menos tentar um corpo ministerial que funcione e garanta votos do Congresso? Ah, Megali, essa é uma pergunta tão difícil que parece aquelas perguntas que se fazia antigamente naqueles programas de auditório, quando acendia a luzinha, você tinha que responder qualquer coisa, né? Sim ou não. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, é uma pergunta bem difícil, porque é uma avaliação que o Palácio do Planalto tem que colocar em cima da mesa, decidir se vai de fato fazer essa reforma ministerial ou se vai deixar como tá. Mas a gente tem que destacar, principalmente, isso é fato, né? A gente contou ontem esses votos, principalmente com relação à Câmara, foram 20 deputados de partidos que têm ministérios que votaram contra essa medida provisória da reestruturação da esplanada. Ou seja, a base de fato ainda não está formada. Claro, leva um tempo? Leva um tempo. É uma questão que não é do dia para a noite. Mas o governo tem que trabalhar bem nessa articulação para já conseguir fechar
uma base coesa nos próximos dias ou para as próximas votações. A gente tem aí já as margens, né, do que a gente pode dizer, a votação do orçamento, né, isso tem que acontecer antes dos parlamentares tirarem férias, ou seja, ainda nesse primeiro semestre, que é a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda não tem base, de fato, para que isso seja aprovado, então é um ponto delicado. E aí a gente entra em outras questões também que são delicadas, né, de base aliada, entre outros pontos. A gente falou sobre esses 20 deputados que votaram contra esse texto no Senado. Não foi bem assim, né? Os senadores votaram, de fato, a favor do texto, mas há essa preocupação de que o governo consiga formar essa base para vencer, de repente, o Congresso, que é 70% de oposição. Então é uma questão que o governo tem que trabalhar bastante, tem que colocar a bola no chão para tentar conseguir aí reverter essa situação e garantir os votos necessários para aprovar os textos que são de interesse do Palácio do Planalto. Para não ficar também numa paralisia, né, João Pedro? Que em muitas áreas é o que se tem visto nesse governo. Eu estava lendo mais sobre a MP do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, né, João Pedro? Que em muitas áreas é o que se tem visto nesse governo. Eu estava lendo mais sobre a MP do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Essa MP estabelecia o chamado voto de qualidade a favor do fisco, ou seja, favorecia o governo no caso de empates em julgamentos ali no Conselho, no CARF. Uma regra que existiu até 2020, quando então o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do contribuinte legal, passou a favorecer o contribuinte, num caso de empate. Com o retorno desse voto de qualidade, a equipe econômica tinha aí uma esperança, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha uma esperança de arrecadar cerca de 50 bilhões de reais, e há uma corrida desesperada por parte desse ministério por arrecadação, por tirar dinheiro sabe-se lá de onde. Era um tema considerado essencial pelo ministro Fernando Haddad, que agora tem buscado aumentar a arrecadação para viabilizar as regras, inclusive previstas no arcabouço fiscal. Aí no início do mês passado, já com vários sinais dados pelo Congresso de que essa MP caducaria, o governo encaminhou um projeto de lei sobre exatamente esse mesmo tema com regime de urgência. É uma proposta que tranca a pauta. Não é isso? E, portanto, impede outras votações ali na Câmara a partir do dia 21 de junho. Aí vem recesso, e aí é delicado quando a gente está falando exatamente de interromper um processo de paralisia, porque não tem sinalização para aprovação desse projeto. É verdade, Sheila, é um processo um tanto quanto delicado e normalmente quando a gente tem esse trancamento de pauta, né, no Congresso Nacional, é preciso articular, preciso de fato conversar com a base aliada para conseguir destravar essa pauta, conseguir de repente aprovar esse texto. Então é mais um trabalho a ser feito pela equipe de articulação ao longo desses próximos dias e como eu falei, a gente já está praticamente aí às margens das férias dos parlamentares. E por que eu digo isso? Porque agora vem aquele processo de festas juninas, que o Congresso dá aquela parada de uma semana por conta do dia do São João. A gente tem também, ao longo dos próximos dias, esse recesso, então tem que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então são assuntos que vão acabar se encavalando, se a gente pode dizer assim, na pauta do Congresso Nacional. E isso é um ponto delicado que o governo tem que resolver nesses próximos dias. Tem que desarmar ou desatar esses nós para, de fato, conseguir votar esses textos, colocar esses temas em votação e conseguir a aprovação, porque é um Congresso que é 70% oposição, é um Congresso que não está, de fato, votando com o governo e que precisa, nesse momento, aprovar as pautas de interesse do Executivo. Então, é uma questão delicada, a articulação do Palácio do Planalto vai ter que entrar em ação para conseguir